Olá, turminha! Vamos começar nossa aula de português. Então, a tia Giovana trouxe alguns assuntos que é o nosso momento de revisão, certo? E na aula passada, a atividade que foi proposta para vocês foi o Google Forms. Então, vamos ver aqui a revisão sobre a acentuação. Na língua portuguesa, as sílabas tônicas, ou seja, aquelas que são pronunciadas com maior intensidade, são marcadas com acento gráfico em todas as palavras. Não são marcadas com acentos gráficos em todas as palavras. Então, como saber quando há ou não acento? Então, existem algumas regras, que já estão de acordo com o novo acordo ortográfico, já estão em conformidade, porque algumas palavras, há um tempo atrás, elas não tinham acento e outras tinham. Então, houve esse novo acordo ortográfico, e essas regras, elas já estão em conformidade com esse novo acordo. Vamos lá. De acordo com a tonicidade, ou seja, de acordo com a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra. Nós podemos classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é aquela cuja sílaba tônica é a última, paroxítona, que é a penúltima, e proparoxítona, que é a antepenúltima. Então, isso aqui vocês já haviam estudado, certo? Agora, quando nós falamos em acentuação, existem as regras. Acentuam-se as palavras oxítonas e os monossílabos tônicos terminados em. Então, toda palavra oxítona e monossílabo tônico, que é isso? Aquela palavra que possui uma sílaba e que é tônica. Terminada em a, ou as, es, os, em, ens, elas são acentuadas. Ditongos abertos, grafados em el, els, ei, eis, oi, ois. Exemplo, café é oxítona, terminada em e, portanto, acentuada. Vatapá, maiô, refém, parabéns, troféu, anéis e heróis. Então, todas essas palavras, seguindo essa regra, elas são acentuadas. Agora, a acentuação das paroxítonas, que são as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Terminadas em L, N, R, X, E e ES e outros ditongos, I, is, u, us, ão, ãos, ã, on, ons, uns, certo? E psi. Vamos lá. Difícil, terminada em L. Pólen, terminada em N. Caráter, fênix, pônei, pax, vírus, órgão, órfão, próton, álbum. Depois de álbum, nós temos fórums e bíceps. Não se acentuam as paroxítonas. Não se acentuam as paroxítonas, formadas por ditongos abertos, formadas por i ou u, precedidas de ditongos, terminadas em n ou no plural ens e em e ens. Exemplo, geleia. Geleia não se acentua, certo? Joia. Feiura, hífens, item e jovens. Então, esse tipo de palavra formada por ditongos abertos, formadas por i ou u tônicos, precedidos de ditongo, terminadas em n no plural, elas não se acentuam. Agora, a acentuação, acentuam-se todas as palavras pró-paroxítonas, todas as palavras pró-paroxítonas, sem exceção, elas são acentuadas. Agora, aqui, a sílaba tônica é a que é pronunciada com mais intensidade. Quando nós temos acento, fica muito fácil identificar a sílaba tônica. Porém, quando a gente não tem acento, nós precisamos pronunciar. Legal, marido, máquina. Então, vocês podem observar que a sílaba tônica é essa que está em vermelho e que é pronunciada com maior intensidade. E como nós chamamos as outras sílabas, que não são sílabas tônicas, elas recebem o nome de sílabas
átonas, que são aquelas pronunciadas com menos intensidade. Por exemplo, legal, gal não é a tônica, então lé vai ser átona. Marido, ri é tônica, má e dó são átonas. Máquina, máquina não é a sílaba tônica, então o que e o na são sílabas átonas, certo? Pensando nisso, temos algumas atividades lá na ficha de vocês, página 31 e 32, deixa só ele terminar de fechar aqui, certo? Vou pedir só uma ajudazinha enquanto o meu computador responde. Então, pensando nesse assunto, eu trouxe algumas atividades lá das fichas. Enquanto o nosso computador aqui resolve nos dar uma ajuda, vocês vão pegando aí a ficha de atividade de vocês, certo? Páginas 31 e 32, 37 e 38. Vocês vão abrindo o material de vocês. Espero que vocês tenham feito de fato o Google Forms de português, porque hoje nós não temos correção devido à nossa atividade passada, que foi o Google Forms. Então, a gente vai esperar um instantinho para que o nosso computador resolva abrir as nossas fichas de atividade. Pronto, olha só como deu certo. Então, aqui na página 31 e 32, vocês vão realizar essa atividade hoje, ó, dentro do assunto que a tia Giovana acabou de explicar. Leia as frases do quadro. Achamos a partida o máximo, o jogador húngaro era enorme e a quadra estava úmida. Isso atrapalhou a partida. As palavras em destaque, máximo, húngaro e úmida, são paroxítonas, oxítonas ou proparoxítonas. Observe as palavras abaixo e complete as frases com a palavra adequada. Temos miséria, glória, rádio, início, mágoa e remédio. Você vai ler todas as frases, certo? E vai completar com a palavra adequada. 3. Sua tarefa é pesquisar em notícias frases relacionadas a esportes que contenham palavras proparoxítonas. Selecione ao menos 5 frases e escreva-as no espaço abaixo. Destaque a sílaba tônica das palavras proparoxítonas que você utilizar. Então, você pode circular ou você pode pintar. Passando para a página 37, certo? Temos aqui a 37. Leia atentamente as frases. O treinador nos deu a chance de jogar a partida final. A nós foi dada a grande chance de jogar a partida final. Então, o que você observa? É NOS e NOS. Por que aqui eu pronunciei nos e aqui eu pronunciei nós? As palavras em destaque se diferenciam pelo acento. Como se chama a palavra que recebe acento? Então, a palavra que tem uma sílaba e é acentuada, ela recebe o nome de quê? Observe as palavras: anel, fenomenal, maracujá e funil. Quanto à tonicidade, você vai pronunciar todas. Você vai descobrir que elas são proparoxítonas, oxítonas ou paroxítonas. Questão 3. Assinale a alternativa que contém apenas palavras proparoxítonas. Aí você já vai lembrar a regra. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Aí você vai analisar cada um desses itens e vai marcar apenas a alternativa correta. Questão 4. Complete as frases abaixo com mas ou mas. Lembra, mas pode ser substituído por porém e mais é o contrário de menos. Observe no quadro alguns verbos derivados de palavras primitivas. Aí nós estudamos as regras, né? Para palavras terminadas com SAR ou ZAR. Você vai pesquisar outras palavras e outros verbos derivados delas. Anote-os no quadro. Por exemplo, nós temos aqui útil é a palavra
primitiva, ou seja, a palavra que vai dar origem ao verbo utilizar. Daí você percebeu que utilizar termina com ZAR. Aí, se você tiver dúvida ainda na regra, o que você faz? Você volta lá o seu livro, certo? Revê novamente o conceito das regras de quando utilizar SAR e quando utilizar ZAR e vai escrever aqui, palavras primitivas. Tia Giovana, eu preciso escrever todas, né? Não necessariamente, mas também você não pode escrever uma ou duas só. Você precisa escrever pelo menos umas 3 ou 4 palavras, certo? Tia, eu tenho dúvida ainda. Me dá uma dica do que eu posso fazer? Coloca lá no Google palavras derivadas, palavras primitivas que dão origem, que diz aqui, ó, outras palavras e outros verbos. Palavra primitiva que dão origem aos verbos, terminados em ZAR. Você vai encontrar bastante. Pega um dicionário que com certeza você vai encontrar. Então, aqui nós temos as últimas fichas, né, que são a 37 e a 38, e vocês voltam lá para a 31 e 32, que vai estar falando justamente do assunto que Tia Giovana acabou de mostrar os slides, que fala da acentuação. Vamos chegar aqui nela. Pronto. A acentuação, né? As palavras que são acentuadas quanto à sílaba tônica e muito da questão também dos acentos. Vocês viram que tem as regras que você pode seguir, que você pode memorizar e que vai facilitar bastante na hora que você estiver resolvendo uma atividade. Se você está em dúvida, será que essa palavra leva acento? Será que ela tem acento ou não? Se você souber as regras, com certeza vai facilitar bastante para você, certo? Então, tia, mas eu não consigo memorizar todas essas regras aqui. Mas se você conseguir memorizar, por exemplo, que as palavras paroxítonas terminadas em L têm acento, e aí difícil, meu senhor, será que difícil tem acento? Aí você vai lembrar da regra. Ela é paroxítona e ela é terminada em L. Portanto, ela vai receber acento. A mesma coisa, por exemplo, vai acontecer com caráter. Toda palavra paroxítona terminada em R, ela vai receber acento. Então, você já nem vai pensar, caráter vai ter acento, né? E assim, isso vai ajudar bastante, bem como a regra para não acentuar as palavras, né? Então, se você sabe que uma palavra que é formada por ditongo aberto não vai receber acento, então, geleia, joia, então, você já vai saber que não. Feiura, né? Feiura, se eu for pronunciar, o U ele vai ser bem forte. Só que se eu sei que ele é formado por I ou U tônicos precedentes de ditongo, ele não vai receber acento. Como assim, tia Giovana? Feiura. O E e o U não são ditongos? Então, o U, sendo tônico, não vai receber acento. Entendeu? Certo. Hífens, a mesma coisa. Palavras terminadas em N no plural. Hífen não vai receber acento. Estamos finalizando aqui a nossa aula de português, certo? Teve dúvida? Volta ao vídeo, vê as regras, faz uma pesquisa bacana para que você consiga realizar todas as atividades. É o momento de rever aquele assunto que você ficou em dúvida, tá certo? Próxima aula a gente faz a correção dessas fichas que eu deixei e já vamos entrar no nosso novo material. Até lá então.